Vivenda. Para todos vocês, um Feliz Natal! Eu desejo para todos da Vivenda um Feliz Natal e um ano novo melhor do que todo esse ano. Feliz Natal! Família de Vivenda! Feliz Natal, comunidade Vivenda! Oi, galera da turminha da Vivenda! Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal com Jesus! Feliz Natal, comunidade Vivenda! Olá, Vivendo em Casa, meu nome é Lucas e conforme a gente se aproxima do Natal, a gente quer continuar com a nossa série Pra Terminar Bem. Hoje, com o tema Renovando a Esperança. E eu já trago uma pergunta para vocês e para mim. Como falar de renovar a esperança no final de um ano como o nosso de 2020? Talvez muitos de vocês estão chegando pela primeira vez sem algum ente querido, próximo, ou passando por dificuldades nesse ano que foi extremamente atípico. Entre 2018 e 2019, eu tive a oportunidade de passar um período de 10 meses num país de fora, a Noruega, e lá, dentre todas as experiências que eu pude viver, algumas me chamaram mais atenção. Dentre elas, poder experimentar o clima de outono e inverno norueguês. Algo extremamente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Isso porque durante o final do outono e início de inverno, a gente tem as noites que são extremamente longas e os dias que são curtos. Às vezes amanhece às 10 da manhã e o sol se põe às 3 da tarde. Isso significa que a gente tem 5 ou 6 horas de luz do dia. E isso quando a gente tem luz do dia, porque muitas vezes está nublado, chuvoso ou com neve. E eu lembro muito bem de experimentar nesses dias lá um sentimento mais triste, assim, que ia rapidinho quando de repente a gente tinha algumas horas de sol entrando pela janela da casa. Era realmente muito bom. A gente precisava, no meio do inverno e do outono, cuidar para não ficar muito parado dentro de casa. A gente precisava encontrar maneiras assim e o sol do lado de fora ele ajudava muito com o nosso humor. Mas ainda mais do que isso, o dia 21 de dezembro, que era quando acontecia a transição entre o outono e o inverno, era o dia mais escuro do ano. Mas ao mesmo tempo, para os noruegueses, era um dia de esperança, porque a partir dali, pouco a pouco, cada dia ia ser mais iluminado. O dia 21 trazia uma esperança que era anormal para eles lá. E foi muito bom poder ter experimentado isso. Bom, eu conto isso porque eu quero convidar vocês a olhar para um evento que aconteceu logo após o nascimento de Jesus e poder encontrar ali alguma resposta para essa nossa pergunta de como renovar a esperança no final de um ano como 2021. Assim como o dia 21 de dezembro era para as pessoas na Noruega. A história acontece mais ou menos dessa forma. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela, Maria, esposa de José, deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eles tinham passado por uma viagem de mais ou menos 150 quilômetros, de Nazaré, ao norte da Palestina, até Belém, uma região mais ao sul. Depois de toda essa viagem, eles não encontram um lugar na hospedaria. E nesse momento se completam os dias para Maria dar à luz a Jesus, e ele nasce. Então ela o enrola em panos e o coloca numa manjedoura. Tudo indica que eles podiam estar compartilhando o lugar, inclusive com animais. Extremamente simples. Não tinha lugar para eles na hospedaria. Mas a história não termina aí. Essa, com certeza, seria uma noite fora do normal. Naquela mesma região, próximo dali, alguns pastores que trabalhavam durante a noite, eles recebem uma visão de um anjo que aparece para eles com uma mensagem.
Óbvio que eles ficaram aterrorizados com a aparência em ver um anjo. E esse anjo ele tem uma mensagem muito específica. No texto, na história, a gente lê o seguinte: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, Belém, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Tem duas coisas nesse texto que eu quero trazer para a gente refletir, que nos ajudam a pensar e olhar para ele de uma forma diferente. A primeira é que quando o anjo chama o recém-nascido bebê, menino Jesus, de Cristo, ele não está dando um sobrenome para Jesus. Isso é um título. A palavra Cristo, ela significa ungido. E no horizonte da cultura da época, tudo que era ungido era separado para um propósito específico, para uma tarefa especial. Aqui é Jesus dessa forma porque o Filho está adentrando a história para desenvolver uma tarefa que ninguém mais poderia desenvolver. E isso nos leva para o segundo ponto, que eu acho que é importante para a gente entender essa história, que o anjo chama Jesus de Salvador. Em nossa cultura, a palavra Salvador pode não soar muito bem aos nossos ouvidos. Isso porque os muitos anos de modernidade, com todo o avanço tecnológico, com o nosso desenvolvimento social e tudo mais, trouxe para a gente bem enraizada essa ideia de autonomia e autossuficiência. Então qualquer coisa que traga essa ideia de algo externo nos trazendo salvação pode soar meio ruim, mas é exatamente esse o sentido. Inclusive, um símbolo foi o que foi o slogan da campanha do Barack Obama. Yes, we can. A gente pode sozinho. Mas o que, afinal de contas, Salvador está nos dizendo quando o anjo chama Jesus de Salvador? O jeito mais fácil de entender isso é olhando para uma outra passagem na Bíblia. Quando na criação Deus faz a mulher como auxiliadora do homem, a palavra para auxiliadora é Ezer, e ela significa tirar alguém de um lugar que essa pessoa não pode sair sozinha. Essa era a tarefa da mulher, tirar o homem de um lugar onde ele não poderia sair sozinho, a saber, a sua solidão existencial. E o que isso tem a ver com Salvador? Bom, essa mesma palavra, auxiliador, é usado para Deus em outros momentos da Bíblia. Como a gente lê, por exemplo, no Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio, sempre presente na adversidade. Esse é o sentido por trás da palavra Salvador. Deus, em Jesus, estava realizando algo que a gente não poderia realizar por nós mesmos. Ele estava mandando uma mensagem de que iria nos resgatar de um lugar onde a gente não poderia sair por nós mesmos. Por isso que o anjo usa essa palavra se referindo a Jesus. Ao mandar o seu Filho ao mundo, Deus nos comunicou: eu sou o único capaz de resgatá-los de um lugar que, de outra forma, vocês não poderiam sair sozinhos. O vazio existencial no qual vocês se encontram por consequência da separação de mim mesmo. É isso que Deus está falando quando Ele enviou o Filho dele ao mundo. E eu quero fazer isso por vocês. Então eu volto à pergunta: como falar de renovar a esperança no final de um ano como 2020? Bem, olhando para aquele que trouxe a verdadeira esperança. O único que pode nos tirar de um lugar que de outra forma a gente não poderia sair sozinho. E diante dessa verdade, a gente pode olhar para tudo mais de uma forma diferente. E talvez dizer como Paulo, que escreveu para a igreja de Roma: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. O convite fica para mim e para você, em depositar toda a nossa confiança nesse Jesus que veio ao mundo para ser o meu e o teu Salvador. Vamos juntos! Oi, pessoal. Eu passei essa semana em Guarapuava. Tenho uma amiga de anos lá e, embora a gente se fale muito espaçadamente, eu tenho um carinho muito especial por ela e ela por mim. Foi uma amizade que nasceu numa viagem para a Espanha. E algo me chamou para perto dela na semana. Gostaria que fosse um outro motivo, mas a sua mãe ficou doente e não pensei 2 vezes em ter com ela, pois eu considero ela uma irmã. Em meio a isso, eu recebi uma proposta de trazer para vocês uma mensagem. Então, no retorno para casa, olhando para a minha pequena biblioteca, eu vi um livro do Charles Haddon Spurgeon, o pensador e pregador inglês da cidade de Essex. O Charles, por vezes, é inspirador, e dessa vez não foi diferente. Em uma das suas muitas falas, ele disse que buscaria um ermitão. Ele diria assim: por acaso você pode edificar as folhas secas do bosque? Podem as feras adorar esse Deus ao qual tua gratidão deve esforçar-se para honrar? Por acaso esperas converter as rochas e convencer os ecos a cantarem? Não. Volta. Mora com teus amigos, recupera tua relação com os homens e une-te outra vez a teus companheiros, pois esta é a maneira aprovada por Cristo de mostrar gratidão. Então eu fiquei pensando. Pois é. Em março, eu achava que ia ser só um mês. Mas a gente chegou aqui em dezembro, não? E mais uma vez o Natal se aproxima. E este ano um Natal um pouco diferente, para aqueles que seguirem os protocolos da pandemia. Mas, acima de tudo, o Natal. Uma reunião de poucos, ou por videoconferência, telechamada. De alguma forma, nós estaremos com os nossos, porque somos relacionais. E se estaremos com os nossos, é um momento precioso, de qualquer que seja a forma. Agradecer e, mais que agradecer, compartilhar as grandes coisas que o Senhor fez e como teve misericórdia de mim e de você. Pense primeiro no que deve dizer, em segundo lugar, por que você deve dizer e, em terceiro, como você vai dizer. Todas essas experiências, todas essas coisas pelas quais você passou. O que você vai dizer? Fale das suas experiências, do que você sentiu. A história mais interessante é a sua própria história. Se alguém te indagar, o que eu tenho a ver com isso? Você diga para essa pessoa, pode que não seja nada para você, mas fez a diferença em mim. E por que você vai contar essa história? Porque você ama a Deus, que tanto amou você e tanto te ama. Para alegrar os corações daqueles que você ama e porque você é um instrumento da palavra de Deus. Como que você vai contar essas histórias, as suas experiências, as coisas pelas quais você passou? Com sinceridade, com simplicidade, com humildade. Não diga muito mais daquilo. Diga somente aquilo pelo qual você passou. Aquilo que você sabe. Sem jogo de palavras. E diga como um amigo, como um filho. Não fale como religião. Não fale como um pregador, mas com o coração. E antes de tudo isso, conte para Deus. E se submeta a Ele. Confie no Espírito de Deus. Não confie em você. Porque o Espírito de Deus pode te proporcionar palavras e colocá-las no teu coração para dar ouvidos atentos às pessoas que você ama. Essa é a nossa mensagem de Natal.
como, mais que orar, eu digo para vocês, como Marcos 5,19, vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia para eles quão grandes coisas o Senhor fez para você e como Ele teve misericórdia de você. Porque vocês sabem onde está este lar, ele está acima das estrelas, onde os nossos melhores amigos e onde a nossa família mora, onde Deus, nosso Salvador, reina. Desejo a todos vocês um Feliz Natal. Menino nos nasceu, filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Um menino nos nasceu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Príncipe da paz. Aleluia, 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 aleluia. Olá! Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. E atenção, nesse período de Natal e Ano Novo, teremos algumas alterações em nossa programação. No lugar de um encontro Zoom de oração e o Dia Adolescentes, propomos já a partir desse dia 20 que tenhamos um tempo para orar em família. Em janeiro, vamos comunicar quando voltaremos com os encontros normais.